Queridos, nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao que nós iniciamos na vez passada, falando sobre saúde mental. Queremos aqui voltar a lembrar o versículo de Tessalonicenses, mas antes disso, queria fazer uma pergunta. Podemos ter saúde mental em meio a dor, em meio a problemas? Podemos ter saúde mental quando enfrentamos esse mundo aí, esse caos? Quem acha que podemos ter saúde mental? Levanta a mão aí. Alguns. Parece que não, né? Parece que não, mas podemos. Não é fácil, mas podemos. Quem levantou, acertou, podemos sim. 1 Tessalonicenses 5,23 diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Filho, Senhor Jesus Cristo. E o mesmo Deus de paz. Tudo é por Ele, para Ele. É o Senhor que nos ajuda. Mas para que Ele nos ajude, eu preciso entender que eu preciso de ajuda. E esse é o grande motivo que o Senhor levantou esse tema, levantou essa necessidade de nós falarmos sobre saúde mental. Porque nós somos corpo, somos alma e somos espírito. E precisamos entender. A Organização Mundial de Saúde, ela vai falar que saúde mental, olha lá, ó, é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, porque somos seres sociais. E não somente a ausência de afecções e enfermidades. E aqui tem um dado de 2019, mas que com certeza em 2024 esse dado já foi atualizado. Quase 1 bilhão de pessoas, incluindo 14% dos adolescentes do mundo, não digo que viviam, mas vivem com algum transtorno mental. E é nessa ótica que a igreja precisa parar para refletir que as coisas não acontecem do nada. Então, hoje eu estou boa, perfeita, maravilhosa, e do nada eu fiquei doida. Do nada eu entrei numa depressão profunda. Do nada algo me aconteceu. As coisas não acontecem do nada, elas vêm acontecendo ao longo de um tempo, de uma história, do ventre da nossa mãe até os dias em que nós estamos sobre a terra. E aí eu quero falar sobre essas crenças limitantes. Um recém-nascido, um bebê que nós já fomos um dia, não nasce desse jeito. Deus não põe ninguém no mundo desse jeito, limitado. Pensando que não vai conseguir, que não consegue, que não pode. Quem ensina isso para a gente é o outro. São as pessoas com quem convivemos que nos ensinam isso. E nós crescemos com essas crenças limitantes. E quando nos convertemos ao Senhor, muitas vezes, ao invés de estar melhor, está pior. Por quê? Porque eu preciso tratar da minha alma, porque se minha alma não estiver boa, que é a sede das emoções, eu não tenho uma conexão com o meu Senhor, porque eu vou encarar que o meu Deus é um carrasco. Eu não vou me relacionar com Ele de filha para pai. Eu não vou falar para Ele o que eu sinto, eu não vou pedir ajuda a Ele, não vou pedir transformação. Mas eu também não vou entender que preciso ir em busca dos médicos que Deus deu ciência. Porque se eu tenho uma dor de dente, eu não digo que o meu dentista é Cristo. Se eu estou aqui com o pé, ó, fui na emergência, clamei, orei. Claro, eu não queria perder meu pé, ainda mais que eu ouvi dizer que eu ia perder meu pé. Mas eu não disse que era Jesus, ele era meu médico, ele que ia me curar e eu não ia para lugar nenhum.
né? Eu fui em busca. E por que na hora que eu preciso ir para um psicólogo, que eu preciso tratar de questões emocionais que eu não dou conta, que eu preciso ir para o psiquiatra porque eu estou quase que comendo lixo, eu digo que é Jesus. Eu ouvi uma vez de um irmão que psicólogo era para os fracos. É o contrário, viu, gente? Psicólogo é para os fortes. Só quem é forte tem coragem suficiente de reconhecer, eu preciso de ajuda. E a crença limitante são convicções que nós temos sobre nós, sobre o outro, sobre o que está acontecendo. Eu não ver outra possibilidade, não ver a luz no fim do túnel. Então, são pensamentos ou convicções que temos sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre o mundo, que nos limita de alguma forma. São como lentes através das quais vimos a realidade, mas muitas vezes distorcida. E eu vejo a realidade distorcida quando eu não sei quem eu sou. Quem eu sou em Cristo? Qual é a minha identidade? Quais são as minhas possibilidades, meus pontos fracos e meus pontos fortes? Eu criei meus filhos dizendo o seguinte, eu sempre disse a David e a Daniela o seguinte, não é o teu inimigo, né, aquele que não gosta de você, que tem que saber qual é a tua fraqueza. Mas é você que tem que saber qual é a tua fraqueza. O que é que você não pode fazer? O que é que você pode fazer? E aquilo que você não consegue, você poder buscar ajuda. E essa imagem, para mim, foi assim perfeita. Resume tudo o que eu estou falando aqui. Comecei a ficar livre quando eu descobri que a gaiola era feita de crenças, né? Aquilo que eu acredito ser verdade, e a única verdade absoluta é essa, a palavra de Deus. Essa é absoluta, essa aqui não tem questionamento. Mas a minha verdade, a verdade de Ana Cristina, é relativa. Os pensamentos, né? O que eu penso sobre mim, o que eu penso sobre aquela situação, o que eu penso da minha fé, os apegos que eu tenho, as mentiras e, principalmente, eu acho que esse é o pior, a ignorância. A ignorância, porque a ignorância faz nós termos o pré-conceito. E hoje nós vamos falar aqui, as irmãs vão falar com muita propriedade, porque todas as duas são psicólogas. Eu sou psicopedagoga e meu objeto de estudo é aprendizagem. E elas vão falar sobre diagnóstico, que nada mais é do que o resultado de algo que você buscou. É importante? É, mas elas vão falar melhor sobre isso, né? Em Provérbios 23, 7 diz o seguinte, porque como imagina na minha alma, assim eu sou. Então, não importa se o mundo inteiro vai dizer que você é capaz, que você consegue, se você acredita que você não consegue. Pode o mundo inteiro falar. E, terminando a minha fala aqui, eu quero dizer o seguinte, eu conheço uma mãe de uma criança autista que eu atendo, que ela me disse uma coisa que eu nunca esqueci e não vou esquecer. Ela disse, Ana, quando eu tive meu filho e as coisas começaram a acontecer, eu tive duas opções. Abraçar o diagnóstico ou lutar, apesar do diagnóstico. Então, o diagnóstico é importante sim. Mas o diagnóstico, quando a gente fala em diagnóstico, a gente pensa só em doença, enfermidade. Mas o diagnóstico é você saber o que você tem. O que é que você tem? Toda tristeza é depressão? Não. Há momentos que estamos profundamente tristes, né? Mas não é depressão. Então, eu passo minha fala aqui para a Evanice, que vai continuar falando sobre que o Espírito Santo de Deus continue revelando para nós todas as coisas. Graça e paz do Senhor. A gente nunca pode esquecer disso. Por quê?
Isso é o que a palavra nos traz. Nós somos o quê? Corpo, alma e espírito. Eu, Evanice, eu sou corpo, alma e espírito. E a gente não pode esquecer que a gente precisa tratar disso todos os dias, o tempo todo. Eu coloquei ali para a gente lembrar que Lucas 17, 21, que é o tema da igreja que está esse ano, diz assim, porque o reino de Deus está dentro de vós, está dentro de nós, está entre nós e está entre vós. Isso não faz parte do reino de Deus? Às vezes nós dizemos que não. Às vezes a gente acha que é besteira a gente falar sobre isso, quando a gente deveria estar aqui no púlpito para falar somente de espiritualidade. Infelizmente, e isso eu digo assim, e digo com consciência, é uma ignorância nossa, porque é uma ignorância do não saber. A gente não dá um valor, e a Aninha falou que você não quer cuidar das suas emoções, e como é que você se relaciona com o Senhor em alguns momentos. Mas a gente vai puxar hoje um assunto sobre diagnóstico. A gente já falou no outro dia em relação ao corpo, e o corpo, toda a grande maioria aqui tem um bombado, né, Cristiano? Tem Cristiano, tem mais outros aí que só vivem, que está aí o corpo sarado, as minhas também, todo mundo cuida do corpo. Mas o espírito, a gente está aqui na igreja exatamente para isso. E a gente cuida da nossa alma. Existe um caminho a percorrer para a salvação também. Mas aí eu não vou falar mais sobre isso aqui, a Aninha já falou, e foi da outra vez, mas eu precisava repetir isso, por favor, passe para cá. E aí a gente vai falar hoje sobre diagnóstico. E aí, por que a gente vai falar? Porque foi uma coisa assim, eu digo assim, foi o Senhor mesmo que nos trouxe, porque o nosso objetivo era só na saúde mental e sim. Aí, ali vocês vão ouvir Vitória e a mãe dela, Edilma. Vitória faz boxe comigo. Até botei uma foto dela ali, e um dia a mãe dela me contou a conversa. A Edilma também faz. Aí, um dia a Edilma contou o caso de Vitória. Aí eu peguei e disse, não, então você vai lá para a igreja para contar isso para a gente. Ela disse, a minha irmã, a gente conta em qualquer igreja que chamar. Eu disse, então, beleza. Então, você vai. Aí eu conversei com Rosângela disse, não, deixe para você trazer ela no dia que vocês forem fazer o trabalho de vocês. Eu disse, então, beleza. E aí eu fiquei assim, mas como é que a gente ia associar o caso de Vitória? Aí eu estava ali, aconteceu um lance aqui dentro, aí eu fui e falei com a Aninha, a gente vai falar sobre diagnóstico. E aí fui para casa, e aí tudo foi acontecendo, para a glória de Deus, quando é o Senhor que nos orienta. Aí eu fui assistir uma palestra. De uma psicanalista, e aí eu vou falar o que aconteceu sobre isso aqui. Mas, antes disso, eu vou falar o que é que o diagnóstico faz, como a Aninha falou. E quem vai falar mais sobre diagnóstico é aqui, ó, a cidadã ali, Maria Cristina. O que é que acontece? O diagnóstico ele pode ser positivo, pode ser negativo. Depende do que é que você vai fazer com ele. Depende como você faz. Você aceita, você rejeita, ou você senta a aceitar para que seja tomadas as providências necessárias, ou você aceita para sentar em cima dele. Porque, muitas vezes, nós sentamos em cima de um diagnóstico. E, hoje, infelizmente, isso tem acontecido e não é pouca coisa. E aí, eu tenho um exemplo de 2008, quando eu estava fazendo um estágio, que hoje Edilma trabalha lá, no Instituto do Cérebro, que é da Clínica Neurológica da Bahia. Eu estava fazendo um curso de extensão em Clínica Neurológica, e como eu era estudante de psicologia, eu só podia ser ouvinte, eu não podia participar assim, influenciar nada no que estava acontecendo. E um dia, a neurologista, a doutora Jandira, ela é muito conhecida aqui na medicina, na área de neurologia. O menino chegou com uns 9 anos e ela começou a atender. E eu ficava ali do lado para ouvir tudo. Ela começou a atender e começou a conversar com a mãe. Aí depois ela disse, sim, mas me conte aí, como é que está ele na escola? Aí a mãe disse, como é o quê que você perguntou? Ela disse, como está ele na escola? Ela disse, oxe, mas ele não vai para a escola, não.
Aí a doutora Jandira disse para ela, mas por que ele não vai para a escola? Ela disse, a senhora não está vendo que ele não é certo? A senhora não está vendo que ele é doente? Todo mundo sabe que essa criança é doente. Vai fazer o que na escola? Isso é porque ele tinha um diagnóstico de... Me lembro o nome, epilepsia. Ele tinha um diagnóstico de epilepsia que, de vez em quando, ele dava crises epilépticas. E aí, ela disse que ele era doente, então, como ele é doente, ele não pode ir para a escola. Nós fazemos diferente disso? Quando nós temos um filho que é um pouco fragilizado do que outros irmãos, ele tem mais uma propensão para algumas doenças, o que é que nós fazemos com esse filho? Nós tratamos ele como tratamos os outros? Nós não tratamos, não. Nós vamos, abraçar ele e a gente vai fazer de conta que aquele menino ou aquela menina não pode fazer nada na vida porque ele é doente. Agora eu pergunto, por que um cego trabalha? Por que um cego que não tem visibilidade nenhuma, estuda, faz tudo, e algumas pessoas, porque tem um pedacinho de coisa, não pode fazer nada? Aí tem uns que não têm pés e não têm mãos, que ele não é um só, eu já vi vários, que fazem palestra aí pelo mundo todo. Imagine se ele se considerasse incapaz por conta disso. E isso é o que o diagnóstico faz. Aí eu estava ouvindo essa psicanalista e ela disse, eu vou contar para vocês o que eu vi e que me assustei. Aí ela disse assim, eu ouvi e vi o pessoal fazendo um chá de revelação de diagnósticos. Aí eu me assombrei também com a fala dela, né? Ela disse, hoje está em moda fazer chá de revelação de diagnóstico. Aí ela bota, no chá de revelação vai o bolo com o TDAH, com ansiedade, com depressão, com o autismo e botam outras doenças. E aí quem está lá no dia vai se revelar, eu sou isso, eu sou aquilo, e vai falar disso. Espera aí, o que é que a gente está acontecendo? A gente vai, tudo bem que de perto ninguém é normal, né? Essa normalidade aí que a gente fala é muito complicada, mas a gente está fazendo o que com a nossa vida? O que é que nós estamos fazendo com a vida do outro também? E a gente precisa atentar sobre isso. Um diagnóstico serve para quê? Cristina que vai falar, não sei não. Para que se tome providências necessárias somente para isso. E aí vocês vão também, porque você pode aceitar, pode rejeitar e pode conviver com ele, certo? Então, a gente vai pensar, ter um TDAH é coisa muito boa? Tem gente que acha que sim. Ter um autismo é muito bom? Tem gente que acha que sim. Hoje tem várias pessoas aí que fez tudo na vida e tem autismo. Como se ser autista fosse algo que tem essa facilidade para fazer tudo na vida, como essas pessoas conseguiram ser famosas, ter dinheiro e ter tudo de boa. É verdade isso? TDAH, quem tem TDAH, é muito difícil parar. O vizinho da minha filha, ele, assim, com 6 anos, por aí, de 4, 6 anos, por aí. Esse menino, quando ele saía, ele parecia que ele ia levar o mundo pela frente dele. Ele derrubava a cadeira, aí ele saía de bicicleta, e ele voltava todo arrebentado, e ele não parava assim, ele chegava, entrava na casa de minha filha, assim, para falar alguma coisa, e na mesma da hora ele saía voando. E ele não parava. E a maioria das crianças, claro que a gente vai dizer, todo mundo é igual, não. Não, nenhuma doença é igual, nenhuma enfermidade é igual, até porque são características de pessoa para pessoa. Mas ele, quando eu disse, gente, quando eu ouço alguém que conseguiu fazer tudo na vida e me dizer que tem um TDAH, que é um déficit de atenção e ainda de hiperatividade, pelo amor de Cristo, não é assim que a banda toca, né? E aí a gente está vendo, né? Hoje, todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem depressão. Aí, só para botar aqui uma foto de Vitória, somente porque eu botei aqui, ó, eu disse assim, eu vou botar, porque para vocês verem que Vitória, ela faz boxe também, viu?
além do que a mãe do que ela vai passar aqui. E a mãe e a filha. Mas pronto, você volta para o bolo, viu? Que é Maria Cristina aqui que vai tomar conta para a glória do Senhor Jesus. Ela que vai falar sobre o diagnóstico, não é bem? A paz do Senhor Jesus a todos, pela misericórdia do Senhor. Tudo que nós falamos aqui e vamos ainda conduzir, nós sabemos, meus irmãos, que é assunto muito delicado, é uma coisa muito extremamente importante e extremamente delicada. Porque, primeiro, nós precisamos nos perceber, aceitar que é difícil, porque nós negamos muitas coisas em nós mesmos. Então, você saber que precisa de algumas melhorias na sua personalidade, na sua forma de lidar com as situações, nos comportamentos, nas relações, é muito difícil. Não é fácil. E, muitas vezes, a gente também se coloca naquele papel, falar é fácil, fazer é difícil. E, realmente, a gente entende que é muito difícil. O fazer é muito difícil. O reconhecer em nós algo é muito difícil. E não pense que nós falamos achando que as coisas acontecem porque as pessoas não se posicionam. Não é isso. Nós estamos falando somente para um despertar. Porque eu acho que é momento da igreja despertar. Despertar também para cuidar da sua alma, para cuidar daquilo que realmente nós vamos apresentar ao Senhor, porque o Espírito é dele, a alma ele soprou em nós, é responsabilidade nossa cuidar dessa alma. E nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, também precisamos cuidar. Mas se nossa alma não estiver boa, não estiver bem, como é que eu vou cuidar do meu corpo? De certa forma, eu estou negligenciando todas essas coisas. De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico, que é o DSM-5, todos nós, seres humanos, nós temos algo, sim, um sintoma ou outro, ou vários sintomas, que se encaixam em determinados transtornos. A questão não é você ter o sintoma, a questão é o que você está fazendo com esse sintoma. A questão é, esse sintoma está te deixando inativo, no sentido de você não conseguir fazer, viver, produzir, independente, porque às vezes quando a gente fala produção, a gente pensa no laboral, né, no lado do trabalho, mas não, na sua vida cotidiana com as pessoas. Então, é isso, porque muitas vezes hoje o que está acontecendo é o que Eva falou, está sendo muito comum a fala de que eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, eu tenho isso, tenho aquilo, e nós não sabemos exatamente o que é realmente isso. Essa questão que você diz ter está te debilitando, porque, de alguma forma, tristeza todos nós sentimos. Ansiedade é ótimo para poder te alavancar para fazer alguma coisa, dependendo do nível que ela esteja. Agora, quando ela passa a te deixar infrutífero, vamos colocar nessa forma, não produtivo, aí já é um problema. E todas essas coisas, nós precisamos nos perceber. É importante que a gente se perceba. E tem um problema sério com o cristão, que, infelizmente, a gente se coloca em um patamar de que, se eu tenho algum tipo de sofrimento psíquico, eu estou fraco na fé. Isso é um jargão jogado aí há muitos anos e, infelizmente, a grande maioria ainda se apega a isso. Eu tenho determinadas situações a ser resolvidas na minha vida, porém, eu sou crente. Como é que eu vou dizer que eu estou doente? Como é que eu vou me colocar nesse lugar? O que é que as pessoas vão falar de mim? Como é que meus irmãos vão me enxergar nessa situação?
E isso faz com que você simplesmente se iniba a procurar realmente ajuda. E, infelizmente, vai chegar um patamar que, se você não se cuidar, você vai estar em um nível de adoecimento que vai ser muito prejudicial para você, para a sua família, para as pessoas em sua volta. E aí, sim, vai te causar um dano maior. Então, nós não temos que ter essa vergonha, nós precisamos buscar ajuda. E, com relação à questão do diagnóstico, que muitos levam para o lado comum, eu diria até para uma questão que parece que está social, né, cultural, se autodiagnosticar e procurar o Dr. Google para saber o que você tem, porque você sente isso ou aquilo, e se colocar nesse papel de eu tenho isso ou aquilo, é perigosíssimo. Porque hoje em dia a gente sabe que é muito bom as redes sociais, mas a gente precisa entender e ter discernimento do que realmente eu estou vendo e o que eu estou interpretando. E essa questão, às vezes, as pessoas levam como se fosse um troféu. Eu tenho isso ou aquilo. E não devemos ser assim. Nós devemos ter Cristo. Embora sabemos que existe, sim, algumas pessoas que vivem esse processo, que estão nesse processo e que vão passar por esse processo até o Senhor voltar. Mas você não é o seu diagnóstico. Você não é aquilo que diz naquele papel. Não é só aquilo. Porque quando a gente se coloca nesse reducionismo, quando existe realmente, de fato, uma avaliação, porque aí, para ter esse diagnóstico, somente os profissionais, no caso de saúde mental, que é o psiquiatra, o psicólogo, o psicanalista, que eles estão aptos a dar um diagnóstico para qualquer pessoa. Isso é feito com uma análise muito minuciosa, né? Demanda tempo, não é rápido. E todas essas questões que são levadas, elas são feitas, interpretadas, testadas, que existem testes para isso, e tudo de acordo com a ciência também, principalmente a ciência. Mas a questão é, se você ou eu tenho algum transtorno, eu não sou esse transtorno, somente ele. Existe algo mais em mim. Nós somos seres biopsicossociais, nós somos complexos. Eu não posso dizer que eu sou depressiva. Eu posso ter essa questão em mim, mas isso não me reduz a ser depressiva, a viver nesse lugar e não enxergar mais possibilidade. Também não estou dizendo que quem passa por uma situação dessa é fácil passar, ou não enxerga as coisas de outra forma porque não quer. Não é isso. O que eu quero dizer é, você não é só isso. E nós precisamos entender essas coisas, que nós não somos só um diagnóstico. Nós podemos ser outras coisas. Nós temos a condição de modificar, né, nossas crenças, nossa forma de agir, e nós temos as nossas forças, nossas habilidades, que podemos, trabalhando com elas em favor da gente, modificar o quadro em que nós estamos, amenizar o sofrimento em que estamos passando. Aí tem uma historinha que eu achei muito interessante, mas é mais ou menos assim. Um fazendeiro tinha vários cavalos, e esse cavalo caiu em um poço fundo. E esse poço, foram tentar tirar o cavalo, não conseguiram, chamaram o fazendeiro para poder, né? Ele decidiu o que ele ia fazer, porque não estavam conseguindo tirar o cavalo. Aí o fazendeiro foi, olhou, viu a situação, não valia a pena, porque
o cavalo poderia não suportar, e falou, não, vamos fazer assim, enche o poço de areia, vamos matá-lo, né, e enterra ele aí, e pronto. E aí os capatazes começaram a enterrar o cavalo, porque não tinha o que fazer, tinha que estar enterrando. Mas o cavalo, toda vez que jogavam terra nele, ele se sacudia e dava um passinho. E aí foi indo, até que ele chegou no topo. Porque jogaram tanta areia nele e pensando que ele ia ser enterrado com aquela areia. Mas o cavalo se sacudia e subia. Isso para a nossa vida é assim, as nossas lutas, os nossos sofrimentos, as nossas situações, isso depende de como a gente vê esse poço. A gente muitas vezes está no fundo do poço mesmo. Mas o que é que eu posso fazer nesse fundo de poço? Eu vou deixar os problemas, a areia, os sofrimentos, mais areia, as situações adversas, mais areia, me enterrar? Ou eu posso utilizar eles para crescer, para ter uma visão diferente das coisas que acontecem em minha volta? Para poder aprender novas coisas, para poder fazer novas coisas. Porque se nós passarmos por determinadas situações, a gente tem uma capacidade, sim, uma flexibilidade, sim, de aprender outras coisas que nos favoreçam. E, com relação às questões do diagnóstico, a gente precisa ter muito cuidado com o imediatismo para evitar um diagnóstico temerário, que isso vai prejudicar, vai ser uma coisa errada. Precisamos também ter cuidado com a importância dos remédios que tomamos para nossas enfermidades da alma, porque tem muita gente que toma remédio para depressão, para ansiedade, que não é passado por um profissional da saúde mental, o psiquiatra. Talvez tenha vergonha de ir no psiquiatra, porque tem também, infelizmente, esse jargão de que psiquiatra é médico de doido. Não é, psiquiatra é um médico capacitado para diagnosticar uma pessoa e prescrever um medicamento de acordo com aquilo que ela está passando. Não é médico de doido, é médico da mente. E, muitas vezes, a pessoa não vai em um psiquiatra, mas vai em um clínico geral, e o clínico geral prescreve um remédio de depressão, de ansiedade, um endócrino. Então, você muitas vezes está sendo medicalizado e não medicado. E o problema pode até continuar e se agravar, porque você está introduzindo no seu corpo química que vai ter outras reações em outros locais, né, do seu corpo. E é muito importante, meus irmãos, olhar para si mesmo. Nós precisamos tirar um pouquinho o olhar do outro e internalizar mesmo esse olhar para mim. Eu preciso me autoanalisar. É como a palavra de Deus fala, né? Examine-se o homem a si mesmo. Nós temos, na maioria das vezes, o olhar de examinar o outro e não a nós mesmos. Então, nós precisamos olhar para nós, pensar sobre quem nós somos, quem eu sou. Se for perguntar quem você é, fica essa interrogação. Pensa em quem eu sou, quem realmente eu sou, quem eu gostaria de me tornar. Não é tornar um artista, isso e aquilo, não, mas me tornar como ser humano, crescimento de pessoa, do ser humano que você é, a quem você gostaria de se tornar, né? Entender como eu funciono. Nós não fazemos essas perguntas, esses questionamentos, porque a vida está tão corrida que a gente não para 5 minutos para se autoanalisar. Quem eu sou, quem eu gostaria de ser, como é que eu funciono, qual é meu funcionamento.
no ambiente em que eu vivo, como é que eu respondo a ele? Na minha casa, no meu trabalho, na congregação, aonde eu vou. O ambiente ele está me influenciando, eu estou me colocando vulnerável ao que está acontecendo. Então, como é que eu estou respondendo a esse ambiente? Como é que eu estou funcionando neste ambiente? Nós não temos essas reflexões, nós não paramos para refletir sobre essas coisas, nós não nos conhecemos, nós não entendemos os nossos limites, nós não sabemos dar limite para os outros, porque quando você entende o seu limite, dar limite para os outros não é brigar, não, é conversar com a pessoa que muitas vezes você tem algo em você e a pessoa não vai saber que você tem, uma dor sua, a pessoa não vai saber que você tem aquela dor. E a pessoa fala com você de uma determinada forma, mas se você nunca reclamou, você nunca falou nada, e reclamar que eu falo não é chegar e brigar, não, é chegar, chamar, conversar, olha, meu irmão, eu tenho um problema, não brinque comigo dessa forma, que isso me machuca. A gente não faz isso, a gente não é aberto para chegar e falar isso. Aí fica guardando as feridas, fica tentando suportar essas feridas. E quantas pessoas estão feridas e não conseguem se abrir, chegar para o irmão e falar, não faça comigo assim, porque isso me magoa. Isso não é fraqueza, meus irmãos. Isso é você falar para o seu irmão, que até aqui ele pode brincar com você ou falar com você, mas a partir daqui, aquilo ali está doendo. Então, ele vai se posicionar e vai chegar para você e já não vai fazer daquela forma. E quando eu digo aqui, porque nós estamos aqui, mas isso pode ser no trabalho, isso pode ser dentro da nossa casa. Então, todas essas coisas é importante a gente ter clareza e falar com clareza, porque nós não temos uma bola de cristal para saber exatamente a forma que o outro gostaria de ser tratado. E se eu não me colocar, não falar, essa pessoa não vai saber me tratar do jeito que eu preciso ser tratada. Não por mimo, mas porque eu entendo que determinadas coisas, para mim, é muito dolorido. Para o outro pode ser tranquilo. Uma brincadeira que a gente faz com alguém pode machucar muito. Para mim, pode ser tranquilo, eu não vou me incomodar, mas o outro vai. E, para finalizar, eu gostaria somente de ler aqui uma mensagem. O que eu desejo para hoje, mas isso pode servir para o resto da sua vida. Desejo que você consiga transformar tudo o que dói em estímulo para seguir, para mudar o que precisa ser mudado e em força para tentar e recomeçar quantas vezes forem necessárias. Desejo que você se agigante diante das suas limitações e vença tudo o que te incapacita de alguma forma. Que você reconheça suas forças e acredite na sua capacidade. Que perceba o quanto já venceu, superou, driblou, conquistou, e que lembre que tudo que é ruim passa. Que Deus cura, resgata, salva, e perceba que Ele sempre esteve ao seu lado, principalmente nos momentos em que você pensou que não aguentaria, e hoje está aqui para contar sua história. Tudo tem a mão de Deus, por menor que pareça a vitória, por mínimo que seja um milagre, que muitas vezes nem notamos. Desejo que você note, que se perceba um milagre, que perceba nos diminutos milagres diários e constantes. Desejo que você transborde de amor, não só pelos outros, mas principalmente por você. E que, assim, você se abrace, se valorize, reconheça seus méritos e esforços, que você se cuide, e que sua luz, que a luz que tem dentro de você, tão forte, tão límpida, transborde e te cubra por inteiro, para que nunca mais nenhuma sombra ouse se aproximar de você. Desejo que Deus te guarde e te proteja de absolutamente todo mal.
negativo, que qualquer mínima energia negativa direcione a você. Desejo que você cresça, viva, floresça, resplandeça e seja eternamente feliz. Aqui esse poema é de Josi, eu achei, claro, na internet, mas achei muito interessante, porque é assim que nós temos que aprender a viver, a cada dia, sabendo que é um milagre de Deus, porque as misericórdias dele que se renovam em nossas vidas todas as manhãs, e grande é a fidelidade dele, mas ele nos deu o hoje, e o hoje nós podemos fazer diferente. O passado a gente não consegue mais mudar, mas nós podemos ressignificar aquilo que não foi bom, que está doendo aqui dentro da gente. O que passou, eu não volto lá atrás para resolver, mas eu posso resolver aqui as feridas que foram causadas em mim nesse passado. Então, eu posso dar um novo significado a cada uma delas, se eu quiser. Porque a gente só muda quando a gente quer a mudança. Então, primeiro, eu preciso reconhecer que eu preciso querer mudar e partir para a mudança, que é justamente também quebrar essas crenças que nos limitam e nos fazem travar, muitas vezes, para que nós não tenhamos uma vida em abundância, que foi o que Cristo nos deu, né? Nos prometeu e nos deu. E essa vida em abundância não é financeiramente falando, mas é em um todo. Amém. Obrigado, meus irmãos. Vamos ouvir agora o testemunho da nossa amada Vitória. Que Deus abençoe a todos. Eu só vou deixar uma frase diante das duas, é isso. Diagnosticar é preciso, mas a clínica não é precisa. Nenhuma clínica é absolutamente precisa. Amém? Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Eu louvo a Deus, né, por esse momento único, especial, que assim Deus nos proporcionou. Ele diz na palavra dele, hoje é o dia que ele fez, né, e que nele nós nos alegremos. Agradeço também a Evanice, né, de ter me convidado a dar oportunidade, ao pastor da igreja, pela confiança. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, né, eu gosto sempre de ler um versículo. E eu queria que vocês guardassem esse versículo, esses 3 versículos que eu vou falar, que é a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E eu creio que ele já se faz presente, porque ele diz, onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está aqui nesse lugar. Ele já falou através dos louvores, porque a palavra de Deus diz que ele habita no meio do louvor do seu povo. Hebreus 11:1. A palavra de Deus diz, exemplos de fé. Vou ler só um versículo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Em Marcos 9:23, Jesus disse, se tudo podes crer, tudo é possível ao que crer. Aí vamos lá para João. Em João 11:4, o próprio Jesus diz, e ouvindo isto, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Amém? Então, eu vou contar para vocês uma história real, vou passar um vídeo mostrando na Vitória fazendo as coisas normal. A gente foi para Cassimiro em abril do ano passado, ele viu a história de vida, nos convidou e a gente trouxe um vídeo pequeno para vocês verem ela escrevendo, fazendo as atividades dela normal. No final, se der tempo, a gente passa. Mas essa história que eu vou contar é uma história real, aconteceu. E pela fé, como a irmã disse aqui, não é que o diagnóstico veio e eu não vou para o médico porque Deus cura. Deus cura, claro, mas a gente tem que procurar a medicina porque Deus assim deixou os homens, né, com a sabedoria para cuidar da gente. E aí, quando eu estava grávida, eu ainda não era evangélica,
E com 3 meses de gravidez, eu descobri no 5º mês que Vitória estava sendo formada sem o cérebro. Na ultrassonografia morfológica, a médica descobriu que Vitória estava sendo formada sem o cérebro. E ela chegou para mim e falou: mãe, se a cabeça da sua filha continuar crescendo com a quantidade de água que está, é necessário fazer o aborto. Eu fiquei muito triste e fiquei muito emocionada, porque assim, eu não conheço na minha família que alguém tenha tido esse diagnóstico. Na minha família, as pessoas todas nunca tiveram problemas de saúde como este. E aí, quando eu saí do médico, o médico me acompanhou, porque antes disso eu senti uma dor, e fui no Jean Andrade, no ginecologista, e chegando lá, ele disse assim: ó, mãe, eu não entendo muito, eu vou te orientar aí na clínica Ultracenter, fazer uma ultrassonografia morfológica, porque aqui na ultrassom mostra que sua filha tem uma manchinha na cabeça. Então, como eu não sei o diagnóstico e não é nada demais, você vai nessa médica. Aí fomos, e ele me acompanhou, ele estava lá. Quando ela deu esse diagnóstico, ela perguntou: quem está acompanhando a sua filha? Eu disse: meu tio, que ele fez o pré-natal do primeiro, fez o parto do primeiro e está acompanhando o pré-natal de Vitória. Aí ela disse que ia entrar em contato com ele. Quando ela deu a notícia que Vitória estava sendo formada sem cérebro, eu fiquei abalada e desci, e o médico me acompanhou. E sentamos ali na Albany, na lanchonete, a gente começou a conversar. E eu falei com ele: doutor, será que não é possível fazer a cirurgia na barriguinha? Porque a cabeça dela está grande, mas não existe uma cirurgia dentro da barriga. Ele fez: não, mãe. Aí a gente tem que esperar, né? Se continuar crescendo a cabeça, abortar, ou ver o que é que pode fazer, mas não é possível fazer a cirurgia na barriga. Então, ele fez: eu sei que você está muito emocionada, eu vou chamar o pai dela. Aí, convidou o pai dela, ele saiu do hotel e foi para lá. Ele trabalhava ali no Fiesta, na Pituba, e ali em frente ao shopping Itaigara. Ele veio, e quando eu saí de lá arrasada, eu cheguei e falei com ele, que ele falou: não conte para ninguém, não. Eu disse: eu vou falar com minha prima. E aí liguei para minha prima, ela é evangélica, e quando eu liguei para ela, ela disse: prima, não aborte, nós vamos orar e Deus vai curar. Então, assim, eu criei no meu coração, naquilo que ela tinha dito, apesar de ainda não ser evangélica, mas eu comecei a ficar firme naquilo que ela disse: nós vamos orar e Deus vai curar. E eu digo a vocês como é bom ter intercessores. A palavra de Deus diz que é para a gente orar um pelos outros e que a oração de um justo pode muito seus efeitos. O tempo foi passando e cada vez que eu ia no médico, o médico dizia: a cabeça dela está grande, a cabeça dela está aumentando, a cabeça dela está grande. E eu saía da médica arrasada e, na época, eu pegava o orelhão e parava no primeiro orelhão arrasada e ligava para ela e ela dizia: nós já oramos e Deus falou que vai curar e Ele vai curar. E a fé aumentava. Teve uma vez que eu dizia sempre à médica: doutora, eu vou aí, porque minha filha já está curada. Ela falou: você vai pagar seu dinheiro em vão. Não é assim. E eu, assim, na palavra, minha prima me deu uma Bíblia pequena e eu começava a meditar nos textos que ela me mandava sobre cura. E eu dizia: doutora, ela está curada. Aí ia, não. E aí, na Vitória era para nascer em agosto. Quando foi no dia 16 de julho, eu tive na médica para fazer uma ultrassom e levei meu filho, que na época tinha 6 anos de idade. E quando eu cheguei lá, a médica perguntou: mãe, esse garoto lindo é seu filho ou é seu sobrinho? Eu disse: não, doutora, é meu filho. Aí ela chegou para mim e disse: mãe, você já falou para o seu filho que provavelmente a irmãzinha dele não volte para casa? Eu disse: não, doutora, não falei e não vou falar porque minha filha vai voltar para casa. Ela disse: mãe, dizem que a fé remove montanha. Talvez a sua traga um cérebro para sua filha. Aí saí de lá, ela fez: agora você vai para o Roberto Santos. Já tem uma equipe de médicos lá e a cabeça dela já não cabe mais na tela de um computador. Então, vá para o Roberto Santos amanhã, dia 17, que lá vai fazer o parto, né, que seria cesariana, porque a cabeça dela era muito grande, já não cabia mais numa tela de um computador.
E saí de lá e liguei para minha prima. Ela disse, nós oramos e Deus revelou que Vitória vai ficar curada e não vai ter sequelas. Então, fui, cheguei lá no Roberto Santos por volta de 6 horas da manhã, e lá estava minha prima foi comigo, o pai dela foi, me deixou lá, foi trabalhar, e minha prima estava lá intercedendo. E teve um momento que eu disse para a enfermeira chamar minha prima e pedir para ela ir para casa. Ela disse, eu só vou sair daqui depois que Vitória nascer. E ela chegou para mim e disse, prima, se você perceber que algo vai dar errado, que algo de ruim vai acontecer com você, segure firme nas mãos de Jesus e tente falar o Salmo 23 e o 91. E eu disse, meu Deus, eu acho que ela está pensando que eu vou morrer, eu acho que eu vou morrer. E Vitória vai sobreviver, porque ela fala isso comigo. E na hora do parto era 18 horas. Eu cheguei às 6 da manhã e o parto foi às 18 horas. E aí eu percebi que eu estava perdendo, estava ficando tudo nublado, parece que eu ia desmaiar. Estava uma sensação de desmaio, eu disse, e agora eu vou segurar firme na mão de Jesus, e segurei forte, como se eu estivesse realmente segurando na mão dele, e tentei falar o Salmo 23, o Salmo 91, e cheguei para o médico e disse, doutor, eu acho que eu vou desmaiar, eu não estou me sentindo bem, eu estou vendo umas estrelinhas, está tudo cinza. Aí ele fez, quando ele olhou, a minha pressão estava em 5. Aí ele tentou tirar a Vitória, e Vitória nasceu, e quando Vi nasceu, ela chorou. Aí eu voltei ao normal e ele fez, ela chorou. Eu ouvi ele dizer, ela chorou. Aí eu disse, doutor, não era para chorar? Ele disse, mãe, não era para nascer viva, quanto mais chorar. E aí nós fomos lá ela foi para UTI e a neonatal, eu fui para o quarto. E na minha visão, quando ela nasceu, eu vi a cabeça de Vi pequena. Pequena mesmo, eu disse que os médicos exagerados. Disseram que a cabeça da minha filha era enorme, não cabia na tela de um computador. E aí, no outro dia, acho que o efeito da anestesia passou, claro. Quando eu cheguei lá, realmente, Vitória fazia diferença no meio daquelas criancinhas. A cabeça dela era realmente enorme. E aí, o processo das cirurgias, com 21 dias, ela precisou fazer a primeira cirurgia. Segundo os médicos, seria uma cirurgia rápida para colocar uma DVP, que é uma válvula para drenar a água. Não era para dar um cérebro. E, na primeira cirurgia, minha prima falou que a igreja entrou em oração, ela estava orando. E demorou muito a cirurgia. Eu cheguei para uma enfermeira e fiz, doutor, enfermeira, eu preciso entrar, eu preciso ver minha filha, porque o médico disse que a cirurgia seria rápida, eu estou ansiosa e já passou muito tempo e eu quero ver minha filha. Ela fez, vou botar aqui uma roupa em você, entre e vá conversar com a médica, porque eu vi que minha filha estava com a cabeça com atadura e um dreno fora da cabeça. Aí eu cheguei para a médica e disse, doutora, não era uma válvula para colocar na cabeça, seria uma cirurgia rápida e ela ia ficar bem. Ela fez, mãe, infelizmente, a sua filha está com meningite bacteriana. Não podemos colocar DVP na cabeça, porque se colocar, como é uma infecção, a meningite pode afetar os órgãos dela e ela falecer mais rápido. Aí fomos para... Ela subiu, né, ficou em observação, colheu líquido na coluna para fazer o exame de líquido. Em resumo, nós chegamos no hospital dia 17 de julho de 2003. Ficamos até 30 de outubro de 2003. Nesse período, teve uma época, logo nos primeiros meses, que eu passei 28 dias dormindo no chão do Roberto Santos, ao lado da minha filha. Porque toda vez que colocava a válvula, ela tinha infecção hospitalar e tinha meningite bacteriana. Teve um dos médicos que disse, na primeira vez que ela foi colocar a válvula, eu disse, doutor, minha filha vai ficar bem? Ele disse, mãe, não existe transplante de cérebro e Deus não vai dar um cérebro à sua filha. Eu disse, doutor, eu sei que não existe transplante de cérebro, mas eu creio que Deus vai dar um cérebro à minha filha. E aí, como eu disse a vocês, Vi passou por várias cirurgias, teve meningite bacteriana, várias infecções hospitalar e mandaram. Não queriam mais abrir a cabeça de Vitória para colocar DVP, porque toda vez que abria, infeccionava. Liberaram a gente para casa, deu alta. E, nesse período, eu conheci um médico, doutor Márcio Brandão, onde hoje eu trabalho com ele, é o médico de Vi, e eu falei com ele, e aí, doutor? Ele fez, vamos esperar, vamos ver, né, agora o tempo vai dizer do aprendizado dela e tudo.
Foi o único assim que não fez com que eu perdesse a minha esperança. E fora as orações da minha prima, né, que ela orou muito e até hoje ora. E nesse período eu senti desejo de ir numa igreja. Eu disse, bem, todo mundo, eu vi muitas crianças morrendo, o diagnóstico sempre ao contrário, eu vou numa igreja. Aí fui numa igreja, era uma multidão, e eu tentei falar com o pastor. Eu disse, meu Deus, nessa igreja aqui, como é que eu vou falar com o pastor para orar para minha filha? Levei uma roupa dela, e chegando lá, eu encontrei um homem de Deus, porque eu posso dizer que é um homem de Deus, porque quando eu encontrei ele, eu não sabia que era, eu disse, moço, eu queria falar com o pastor. Ele é sobre o quê? Eu disse, não, eu queria orar pela minha filha. Eu sei que tem minha prima orando, tem pessoas orando, mas eu queria orar por ela. E eu trouxe uma peça de roupa, porque eu ouvia muito testemunho dessa igreja de cura. Aí ele fez, você crê que Deus cura? Eu disse, creio. Porque se você não crê que Deus vai curar a sua filha, eu não vou perder meu tempo para orar pela sua filha. Porque quando a sua filha ficar curada, você não vai dizer que foi a igreja tal e nem que o pastor tal orou por ela. Você vai dizer que foi a sua fé que curou a sua filha. Você crê? Eu disse, creio. Ele me chamou no gabinete, colocamos a roupa de vir, ele ungiu minha mão. E, na época, eu tinha um restaurante. E aí eu saí da igreja, fui lá para o restaurante resolver umas coisas. E muito preocupada quando eu cheguei no hospital, porque a minha mão estava com óleo ungido, e eu tinha feito muito movimento, e eu não quis lavar a mão, porque, na época, como eu disse a vocês, eu não era evangélica, eu achava que se eu lavasse a mão, o óleo ia sair, a unção ia sair, e não ia resolver nada. E eu só pedi a Deus, Deus, eu só te peço, não deixe infeccionar a cabeça da minha filha. E, nesse momento, eu coloquei a mão na cabecinha de Vi, comecei a orar e determinar a cura. E aí, nesse período, como eu disse a vocês, Deus não faz do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer e como a gente quer. Porque a palavra dele diz que tudo tem um tempo determinado por ele. Foram várias lutas. Como eu disse a vocês, nós voltamos para casa, porque os médicos já não queriam mais abrir a cabeça de Vi. Quando nós voltamos para casa, e quando foi no dia 20 de outubro, nós voltamos para o hospital, porque eu percebi que no período que estávamos em casa, a cabeça dela estava muito grande. Mas eu tinha uma fé, eu tinha uma certeza que ela estava curada. Eu cheguei para minha prima e disse, prima, Vi está curada, os médicos já liberou, não precisou nem colocar válvula, ela está curada, o cérebro já está restaurado, está tudo bem. Mas o tempo foi passando e a cabeça dela foi aumentando, e estava muito pesada. Isso, eu fui levar meu filho na escola, deixei ele lá na escola. Eu disse, bem, eu vou passar lá no Roberto Santos. Eu estou achando a cabeça de Vi pesada, muito grande. Aí peguei ela, saí da escola, deixei meu filho e fui lá para o Roberto Santos. Passei direto e, chegando na enfermagem, a enfermeira fez, mãe, por que você deixou a cabeça da sua filha ficar desse tamanho? A cabeça dela está muito grande, vamos ter que internar agora. Eu disse, mas eu preciso buscar meu filho na escola, deixar em casa, pegar roupa, e eu não posso ficar aqui agora. Ela fez, olha, mãe, tem um leito reservado para sua filha. Você pode sair daqui, esse leito, quando você voltar, não está mais, e ela precisa ser internada, porque a cabeça dela está muito grande. Eu disse, olha, se esse leito aí está reservado para a Vitória, eu vou em casa, vou resolver as coisas que eu tenho que resolver, volto e esse leito vai estar aí. Aí fui em casa, peguei meu filho, deixei em casa, liguei para o pai dela, falei que eu tinha que voltar novamente para o hospital. Liguei para minha prima, nesse momento eu fiquei em desespero, porque eu acreditei que ela estava curada e não queria mais voltar para o hospital, porque era muito sofrimento. E liguei para ela, você disse que Deus cura? Deus não cura, não. Estou voltando novamente para o hospital e não sei quando é que eu vou sair de lá. Ela fez, se você crê ou não crê, o importante é o que ele diz, e a última palavra vem dele. Ele revelou que ela vai ser curada, ela vai ser curada. Aí fui, levei ela para o hospital, isso foi no dia 20 de outubro. Dia 25 de outubro, colocaram a DVP, porque a cabeça dela estava muito grande, para a honra e glória do nosso Deus. Quando colocou a DVP, não teve mais nada. No dia 30 de outubro, ele foi visitá-la, abriu o curativo, ele fez, mãe, o curativo está sequinho, não teve mais infecção, não teve mais meningite, vou te dar alta. Colocamos uma válvula na cabeça dela, não para dar o cérebro, e sim para drenar a água.
essa válvula pode entupir, essa válvula pode sair do lugar, ela não pode estar em ambientes aglomerados, ela não pode ficar aí, ela não pode bater a cabeça. Febre é sinônimo de infecção. Chegamos no hospital dia 17 de julho, fez o parto. Nesse período, como eu disse a vocês, teve um período que eu fiquei 28 dias dormindo no chão do Roberto Santos. Fomos para casa, voltamos, ela com infecção. Dessa última vez, 30 de outubro, que saímos de lá, as enfermeiras disseram, mãe, até breve. Eu disse, não, eu só volto agora com Vitória aqui curada. Não é orgulho, mas só volto aqui com ela curada. E neste período que eu estava no Roberto Santos, que eu falei com vocês, que eu dormia no chão, porque a coluna às vezes doía muito, porque a cadeira não era confortável. Teve um período, uma noite, que eu fui dormir e senti a presença de um homem alto, com as vestes longas, e eu não consegui ver o rosto dele, e percebi que ele tocou na cabeça de Vitória. E então, no outro dia, a enfermeira foi e disse, não é médico, porque médico eu acordava para dar os medicamentos. Quando chegou uma enfermeira, eu conversei com ela, enfermeira, eu percebi a presença de um homem alto, com as vestes longas, branca, tocando na cabeça de Vitória e saindo. Ela disse, mãe, você crê que foi doutor Jesus curando pessoalmente a sua filha? Eu disse, creio. Eu disse, a senhora é evangélica? Ela disse, sou. Aí eu disse, eu vou falar com minha prima, mas não vou contar a mesma coisa, porque é evangélica, ela pode dizer também a mesma coisa. Aí liguei para minha prima e disse, Neide, aconteceu, eu senti a presença de um homem alto, que eu não consegui ver o rosto dele, ele tinha as vestes longas e era branco, e as vestes dele, eu não consegui ver, ele tocou na cabeça de Vi e saiu, eu ainda saí, era tarde, eu saí à noite, e eu saí no hospital procurando aquele homem de branco, eu não vi, não foi médico, e eu senti uma paz muito grande. Ela fez assim, foi doutor Jesus, pessoalmente curando Vitória. Aí, como eu disse a vocês, saímos de lá, Vi precisou realmente fazer a terapia, fisioterapia, porque a cabeça de Vi era grande, não conseguia firmar no pescocinho, aí tínhamos que fazer o processo de ficar virando o rostinho dela, no movimento, para ela não ficar com o rosto defeituoso, e eu fui realmente fazer a fisioterapia. Fez a fisioterapia, lá na PAI, o pescoço firmou, mas ela não conseguia andar. E as fisioterapeutas vão para casa, estimule, use o andador. E aí, agora, o processo é em casa com estimulação. Aí fomos para casa e Vitória começou a engatear. Quando Vitória começou a engatear, ela começou a andar. Com 1 ano, ela começou a andar e ter os movimentos normais. Aí foi que eu liguei para o doutor Márcio Brandão, onde hoje eu trabalho, na clínica, eu perguntei a ele se eu podia levar a Vi numa consulta. Aí ele disse, vá, traga. Aí levei. Quando eu cheguei com Vitória lá no consultório dele, ele vendo Vi, ele disse, mãe, eu só vou acreditar que Vitória é Vitória porque está no seu colo. Mas, assim, ele achou que era demais, porque ele viu uma criança com diagnóstico e essa criança estava tendo a vida normal. Ele pegou a chave do carro dele e jogou no chão, ela pegou e deu a ele. Ele, na época, tinha um celular de flipper. Ele pegou o celular, deu a ela, ligou do carro dele para o celular dele. Ela atendeu, falou alô e deu o celular para ele. E aí ele pediu para fazer uma tomografia. Quando ele fez a tomografia, Vitória não tinha cérebro ainda. O cérebro de Vitória ainda não estava restaurado. Vitória andou e falou sem o cérebro. O cérebro de Vitória foi aparecendo ao longo dos anos e ela tendo a vida normal. Com 9 anos de idade, Vitória estava com 90% do cérebro. Com 15 anos de idade, o cérebro de Vitória estava completamente restaurado. Para a glória de Deus. E Vitória sempre estudou em escola normal, Vitória nunca perdeu de ano. Quando eu contava e dava o diagnóstico para os professores, que eu chegava na escola e falava, né, porque ela tinha um aparelho na cabeça, ela tem um aparelho na cabeça. E aí as professoras, como, mãe? Se ela faz tudo normal,
Teve uma época lá no CCP que ela estudou, que ela tirou 10 em matemática. O diretor ficou tão radiante que me ligou. Eu pensei até que tinha acontecido alguma coisa com ela. Eu digo, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Ele, não, mãe. Ela tirou 10 em matemática e eu queria te dar a primeira notícia para você ficar feliz. Glória a Deus, minha irmã. Aleluia. E aí, eu disse como ele foi. Passou, não ficou em prova, nunca ficou em provas finais. E agora, no primeiro, segundo e terceiro ano, ela estudou no Colégio Ponto Alto, também passou de ano, a formatura foi linda. Ela também foi convidada para ser garota propaganda dessa escola, né? A professora, os diretores, a diretora, inclusive, tinha assim, o maior chamego por ela, pela história de vida dela fazer a diferença no meio das outras crianças. Não é que ela seja a mais inteligente de todas. Aí, ó, o passe livre como usuário especial, que disseram que ela só ia andar nos meus braços. Aí ela no Roberto Santos, né? Aí a tomografia, essa tomografia, ela assim, um cérebro. Foi logo quando ela nasceu, aí ela com o médico dela, lá na fundação, foi uma festa que teve, aí é o doutor Márcio Brandão, que acompanha ela na igreja, tendo a vida normal, aí fazendo parte do exército de Cristo, ela bebê, né? Ela ia... Isso ainda ela não tinha cérebro. O cérebro dela foi restaurado com 15 anos de idade. Essa tomografia, ela com cérebro. Eu trouxe a primeira tomografia sem cérebro e outra com cérebro, com 15 anos, quando a gente descobriu e fez um culto. Todo ano a gente celebra o aniversário dela com culto de ações de graça. E aí está tudo, aqui tem uns documentos, né? Ficou lá na frente, todo o diagnóstico de Vitória, né? Falando da hidrocefalia. E a hidrocefalia dela é uma hidrocefalia rara. Existem hidrocefalias que a pessoa coloca o DVP e tem a vida normal. Só que a hidrocefalia de Vitória é um caso raro. Ela estava sendo formada sem o cérebro. É um caso raro e que andou e falou sem o cérebro. Porque Deus gosta de confundir a medicina. Quando a medicina diz não faz, ele diz eu faço. Entendeu? Porque ele é Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Glória a Deus. É para ele. Toda a honra e toda a glória seja dada a ele. A palavra dele diz que tudo é possível ao que crê. Vocês veem que eu li ali em Marcos, né? No Marcos 9, 23. E ele diz, se creres, verás a glória dele. Que tudo que nós pedirmos em nome de Jesus, assim ele fará, para que o nome de Deus será glorificado através do Filho. Em Jeremias 33, 13, ele diz, clama-me, eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes e ocultas, qual não sabes. Então, assim, Deus, ele é especialista em causas impossíveis. Ele é o médico do médico, ele é soberano. Ele é senhor de tudo e de todo. Ele não formou. Ele formou Vitória desde o ventre, assim como formou vocês desde o ventre, com um propósito. Ali em João, que vocês viram que eu li em João 11, 4, ele diz, essa enfermidade não foi para a morte, foi para a glória dele, para que o nome dele seja glorificado. E quando a pessoa diz, Deus não faz, ele mostra que ele é Deus, porque ele é Deus. Jesus, ele fez cego enxergar, paralítico andar, ressuscitou Lázaro, fez mudo ouvir, e a palavra dele diz, ele não muda. Ele é o mesmo ontem e hoje e será eternamente. Vocês vão ver o vídeo onde ela faz tudo normal. Hoje ela faz faculdade de gastronomia. Passou por 4 vestibular. Ela fez estética, passou, fez eventos, passou, fez jornalismo, passou e fez gastronomia. Não é o foco dela a gastronomia. Ela não queria fazer, mas eu disse, faça uma faculdade para você se especializar. Aí foram desistindo. Não faz jornalismo por isso. Não faz... Eu disse, não faz eventos não. Evento a gente vai ter que ir para as festas, vai ter que organizar, meu tempo é curto. Aí vamos fazer gastronomia, que ela assistiu o Masterchef e vi ela gostando lá dos pessoal que faz os bolos. Eu disse, então vem aí, né, que se você não vai ser uma confeiteira de sucesso. E aí, ela já aprendeu a fazer brigadeiros, faz brigadeiro, eu levo no trabalho para vender. E está se aperfeiçoando na cozinha, mas ela quer mesmo fazer
estética e massoterapia. Então, agora eu vou chamar a Vitória, para vocês verem meu milagre aqui, o milagre de Deus. Aqui está ela. Shalom, igreja. E tenho um recado para vocês. Deus ainda realiza sonhos. O que Ele fez na minha vida, Ele pode e vai fazer na sua vida. Amém? Então, aqui está vindo. Glória a Deus. Aplauda. É para Ele. Viu? Essas palmas não é para mim, não é para a Vitória. Essas palmas é para o Senhor que vive e reina. Pode aplaudir com fé, com força, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda exaltação. Agora nós vamos ver um vídeo, né? Como eu disse a vocês, uma vez eu gosto de falar e dar testemunho de Vitória. E aí eu conheci um casal e comecei a contar a história dela resumida. E aí ele fez, eu posso compartilhar esse testemunho que você está me dando para outras pessoas? Pode. E por coincidência o irmão dele trabalha na TV Aratu, que é a TV de Cassimiro. Aí ele contou ao irmão, o irmão fez uma matéria, Cassimiro ficou sabendo da história dela, mandou uma repórter lá na nossa casa, Lara Linhares, ela fez esse vídeo que vocês vão ver agora, e depois ele convidou a gente para estar lá no jornal, eu, doutor Márcio e Vitória dando testemunho. Eu quase que não deixei o médico falar, eu mesmo falava, e nem Vitória falar, porque se é uma coisa que eu gosto é falar de Jesus. Então, assim, agora a gente vai ouvir essa história, né, que também é um resumo da história de Vitória. E acredite, se você tem um impossível, não desista. Se você tem algo que você tem pedido a Deus e ainda não chegou, não se desespere. Ora, confia, agradece, entrega ao Criador, que Ele é soberano, Ele sabe de todas as coisas e tudo acontece no tempo dEle, conforme a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Você não está aqui por um acaso. Eu creio que você veio e ouviu esse testemunho com um propósito e creia que Deus irá fazer na sua vida. Amém? Vamos ver o testemunho. A gente vai ver agora a história de Vitória e Yasmin. Gente, é surpreendente. É uma jovem, pasmem, que nasceu sem cérebro e foi aprovada em 4 vestibulares. Lara Linhares tem mais informações. É ele. Ninguém explica. Veja aí. Uma jovem sorridente, alegre e doce. Quem olha assim pode nem desconfiar, mas a trajetória de Vitória e Yasmin é feita de superação. Ainda na gravidez, a mãe, Dilma, recebeu um diagnóstico difícil de acreditar. Vitória, quando eu fiz a ultrassonografia morfológica, a médica descobriu que ela estava sendo formada sem cérebro e pediu que eu fizesse o aborto. O que você pensou naquele momento? Aquele momento foi muito choro, muito triste, saí do consultório arrasada. De acordo com os médicos, Vitória nasceu sem o cérebro e com hidrocefalia, uma doença que causa o acúmulo de líquido no crânio. A expectativa de vida era menos de 1 ano. Aos 3 meses, ela precisou fazer uma cirurgia para colocar uma válvula responsável pela drenagem. O neurologista Márcio Brandão acompanhou a paciente ao longo da vida. Vitória teve 10 meningites, Vitória trocou 5 válvulas. E mesmo assim, cada vez que Vitória vinha na consulta, ela vinha melhorando, firmava o pescoço, sentou, começou a andar, ela não acreditava. Contrariando a previsão dos médicos, Vitória e Yasmin teve um desenvolvimento normal. E neste ano, ela passou em 4 vestibulares. A opção da jovem foi pelo curso de gastronomia. Eu espero ser independente. Como eu falei com minha mãe, abrir uma ONG também, que eu tenho um desejo de ajudar pessoas em situações difíceis. E na gastronomia, o que é que você sonha? Eu quero ser uma confeiteira. Já na adolescência, foi confirmado pelos médicos que a jovem tem ao menos parte do cérebro. A mãe não esconde o orgulho da filha, que superou todas as expectativas. O que me deixou mais impactada dessa história toda foi que ela andou e falou sem cérebro. O cérebro dela foi aparecendo ao longo dos anos e ela tendo a vida normal. A história de Vitória é considerada por muitos um milagre. A estudante de 19 anos deixa uma mensagem de esperança. Deus ainda realiza sonhos. O que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida também.
Vire para cá agora. Você duvida que ela vai chegar longe? Claro que não. É o que eu falo sempre, acredite. E aqui uma pergunta, quem explica ele? Quem explica Deus? Quem explica Papai do Céu? É tudo dele. E é ele que toma a frente de tudo. Tá aí, a prova viva de um milagre, a prova viva de que você pode sim conseguir conquistar os seus objetivos, realizar os seus sonhos. E a gente vai continuar acompanhando essa menina linda e maravilhosa, esta mulher que tem uma missão aqui neste planeta Terra e que com certeza com a história dela vai ajudar e vai mudar a vida de muita gente. E você em casa reclamando da vida, né? Se agarra com ele, que não tem explicação. Ele toma a frente de tudo. Amém? Louvado seja Deus. Pronto, agora eu vou passar a palavra para o pastor, né, para ele estar orando, encerrando o culto. Glória a Deus. Eu agradeço a presença de todos. Estava ali me segurando. Glória a Deus na vida de vocês. Vitória. É minha honra te abraçar. Glória a Deus. Amados, eu não sei nem o que dizer, porque eu tive a mesma sensação quando você falou que ela andou e falou sem o cérebro. Como é que a medicina explica isso? Não tem explicação. Talvez você esteja aqui nos visitando e ainda tenha algum certo tipo de dúvida a respeito do que você tem ouvido, a respeito de Deus, do propósito dele, do que ele tem feito. Então, Vitória é realmente um milagre de Deus. Que a gente, quando lê, a gente lê, né, e crê, porque é a palavra de Deus. Mas vem um testemunho desse, amado, é uma confirmação maior ainda. É impossível sair daqui com a mesma fé. Nós vamos sair daqui com a nossa fé aumentada. Nós vamos sair daqui olhando para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, com mais determinação. Porque Deus fazer uma jovem andar e falar sem o cérebro, amado, só Ele mesmo. O que Ele pode fazer diante dos seus problemas? Aquele que você está aí choramingando, aquele que você está aí talvez até blasfemando. A Dilma, né? Ela contando aqui, né? Parece até que foi assim como ela falou. Amado, multiplique por 1000 o turbilhão de pensamentos que ela teve, de angústia, as noites em claro, um sofrimento muito grande em eu ver sua filha daquele jeito. E os médicos só, né, quando ela nasceu, chorou. E ela disse, minha filha chorou, o médico disse, era para nem nascer viva. O choro foi um sinal de Deus, daquilo que Ele ia fazer mais adiante. Então, amados, o que é que nós podemos dizer a respeito dessas coisas? Que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração seja dada ao nosso Pai Celestial, que Ele está vivo, nosso Deus é vivo, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é extraordinário. Tudo que Ele fez, continua fazendo e ainda haverá de fazer, é para nós, é por amor a nós. Nós resistimos o tempo todo. Se eu perguntar aqui agora, quem quer entregar sua vida ao Senhor Jesus, nós resistimos. Como se entregar nossa vida ao Senhor Jesus fosse uma coisa ruim, uma coisa que eu vou ver, está cedo ainda, eu não sei, e tal, e coisa. Diante de um testemunho desse, como é que existe coração endurecido a se render e a se entregar a esse Deus maravilhoso? Dilma e Vitória, testemunho vivo desse poder de Deus, que talvez é aquilo que faltava a você para dar um passo em aceitar Jesus Cristo. Aqui, vivo e testificado, né? Através de um programa de televisão, através de todos. Se você ainda tem dúvida, ela tem ali talvez uma pasta enorme, cheia de diagnósticos, cheia de exames, comprovando aquilo que Deus fez na vida dela. E isso tem quantos anos? 21 anos. Vitória, com toda a dificuldade, com todos esses diagnósticos, fez 4 vestibular, passou nos 4 e está cursando agora gastronomia. Se forma quando? Aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Sempre as mãos sobre a vida de Dilma.
Vitória. Pai querido, glorioso Deus, como é bom, Pai Santo, testemunhar a manifestação do teu poder. Está aqui diante de mim, um milagre, coisa extraordinária, Pai, que o Senhor fez. Sei que o Senhor veio de Campinas. Sei que elas não vieram aqui, Senhor, Deus Santo, simplesmente porque foram convidadas. Sei que elas vieram aqui porque o Senhor os trouxe. Nós estamos precisando ouvir, Pai Santo, essa manifestação do teu poder. Todos que aqui estão aqui também com propósito. Pai, que esse propósito, Senhor, Deus, se concretize na vida de todos nós, em nome do Senhor Jesus. E na vida, Senhor, Deus Santo, da tia, Pai Santo. Sua mãe, Senhor, Deus Santo, que passou. Eu penso, Senhor, Deus Santo, quantas coisas passaram pela cabeça dela, Senhor. Quantas lágrimas, Senhor, Deus Santo, foram derramadas. Quantas noites em claro, quanta angústia. E hoje, Pai, ao ver o louvando a Ti, Pai, te adorando, com tanta alegria, Pai, pela vitória que o Senhor deu. Vitória no sentido de vitória, e vitória, Pai, no sentido de sua filha. Bendito seja o teu nome, Pai, pela vitória, Senhor Deus. A vida da tua servidão vai ser cada dia mais um instrumento poderoso, Pai, para quebrar toda a incredulidade, Pai, para quebrar todo o coração endurecido, Senhor, Deus amado. Continua, Pai, enche ela com o teu Espírito, Senhor, Deus amado. Confirma, Pai, os teus propósitos na vida dela, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, realiza cada um dos seus sonhos, Pai Celestial. Teu anjo guarde e proteja, Pai Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Bendito seja o teu nome, reconheça por teus cuidados, mais ainda do seu nome, Pai, do teu Senhor. O Senhor pode fazer muito mais ainda. Tentaram me parar, me fazer